Bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso sobre o Moodle. Continuando aqui com os tipos de questões, vou falar agora da questão de múltipla escolha. Talvez seja uma das mais utilizadas, né? A vantagem é que ela tem correção automática, assim como as de associação de resposta curta aleatória, a própria resposta curta, a numérica que eu não falei ainda, né, mas vou falar, respostas embutidas, verdadeiro e falso, né, cálculo simples, calcular, todas elas têm correção automática. Múltipla escolha também tem. Aqui não tem a questão de dissertação, tá? Essa não tem uma correção automática. Então vamos lá, múltipla escolha, clico em adicionar. Então eu vou colocar aqui múltipla escolha 1 como nome de questão, né? E aí eu posso colocar a questão que eu quiser com imagem, né? Todas elas, né? Eu tenho esses vários recursos. Então eu posso colocar aqui como exemplo, né, uma questão na minha área, né, qual foi a rede neural artificial responsável pela retomada no interesse por pesquisas na área. Uma questão bem histórica, né? Pesquisas na área. Aqui eu vou deixar em 1, marcação padrão, posso pôr um feedback geral se eu quiser. Aí eu venho aqui, Multilayer Perceptron. Coloco aqui, como é a alternativa correta, eu coloco 100%, tá? Coloco aqui redes Adaline, né? Embora interessantes, mas as Adalines não têm esse mérito das multilayer. Posso colocar uma resposta parcial, dependendo da área da pesquisa, dependendo da área, né, da questão, talvez possa caber. Posso, se eu quiser, colocar até uma penalidade aqui, né? Enfim, mas eu vou deixar como nenhum. Vou colocar aqui redes Radial Basis Function. Muito interessantes essas redes, mas não são elas. Posso colocar aqui um outro tipo de rede, né? Redes convolucionais. Enfim, quantas alternativas eu preencher, o Moodle vai considerar. Se eu preencher 3, ele vai aparecer 3 para o aluno. Se eu preencher 5, vai aparecer 5. Se eu quiser mais, eu só clicar aqui, ele vai aparecer mais de 3 em 3, né? Enfim, feedback combinado, eu posso manter esse padrão ou eu posso excluir, né? Para múltiplas tentativas eu posso criar esta penalidade. Eu salvo as mudanças e aqui eu tenho condições de visualizar essa questão. Então, redes convolucionais, Multilayer Perceptron, Radial Basis Function, vou clicar em Multilayer Perceptron, enviar e finalizar. Ele já me deu o feedback que ela está correta, tá? Bom, então é uma questão de correção automática. Eu vou falar também, aproveitar que o tempo está favorável, eu vou falar de verdadeiro e falso, né? Então eu posso colocar lá, né, questão verdadeiro, falso, 1. Né? Aí eu venho aqui, por exemplo, e coloco Maceió é a capital do Amazonas. Né? Marcação padrão 1, resposta é falsa, né? Isso aí é falso. Posso pôr um feedback se eu quiser para verdadeiro, né? Posso colocar um feedback para falso. Para múltiplas tentativas, é como eu só tenho uma tentativa, né? Então ele nem me permite alterar isso daqui. Salvo. E aí eu tenho, né, questão de verdadeiro e falso. Vou exibir.
Ó, Maceió é a capital do Amazonas? Falso. Enviar e finalizar, correto. Se eu colocasse, né, verdadeiro, colocaria lá pra gente, né, o xizinho de incorreto. Então são questões, né, que tem correção automática, tá? Eu tenho também aqui a questão numérica. Questão numérica, eu posso colocar aqui qual questão numérica 1. Então eu posso colocar qual o perímetro da circunferência cujo raio mede 3, por exemplo. Então, eu vou manter marcação padrão, posso colocar um feedback aqui, se eu quiser, e aí eu posso colocar algumas respostas, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, vai ser o perímetro é 2 vezes o π vezes o raio, vai dar 18,84 aproximadamente. Então, eu coloco 18,84. Se eu quiser pôr um erro aqui, eu posso colocar. Ponho a nota, 100%. Se eu quiser colocar alguns outros valores aqui, com nota parcialmente correta, né? Ou com nenhuma nota, eu posso colocar, tá? De todo modo, aqui eu tenho a opção de cobrar a unidade. Eu posso colocar aqui, lá eu estou trabalhando com, não pus unidade, né? Vou pôr aqui 3 metros. Então, eu posso pôr unidade aqui como metro quadrado, tá? Mesma maneira, múltiplas tentativas, clico em salvar mudanças. Quando eu olho numérica, né? A resposta certa é 18,84. Se eu colocar 17, que é um valor que eu não coloquei, ele vai me apresentar incorreto. Então, nem tem muita necessidade de inserir outros valores. Mas se quiser inserir, então 18,84 metros quadrados. Aliás, não é metros quadrados não, pessoal, é metros, né? Não é área. Tô falando besteira aqui, né? Vou até editar a unidade de medida, né? Unidade de comprimento é metros. Eu não sei se vocês observaram, né? Mas se eu colocar diferente, ele vai descontar a nota, né? Agora está correto em metros. Se eu colocar aqui a unidade de medida incorreta, por exemplo, centímetros, vai aparecer aqui um amarelinho e ele vai descontar aquele percentual que está configurado para a nota. Bom, então nós já falamos aqui, né, de praticamente todas as questões. Eu vou aproveitar o tempo falar de questão de dissertação, tá? Então, dissertação 1. Então, posso colocar aqui, né, sei lá, uma questão de redação, né? Faça uma redação sobre, sei lá, o coronavírus. Nossa, tem muita coisa para falar disso, né? Enfim, nem sei se o enunciado ficou legal, tá, pessoal? Mas é só para dar um exemplo. Então, o formato de resposta, né? A gente deixa aqui, eu deixo padrão, editor HTML. Posso colocar texto simples também, se quiser. Exigir textos, eu posso colocar como opcional. Às vezes o aluno não quer escrever nada. Ou eu posso deixar como obrigatório. Tamanho da caixa de entrada. Então, eu tenho aqui a opção de alterar a quantidade de linhas. Não, eu quero a redação de 40 linhas. Posso permitir anexos de modo ilimitado, 1, 2 ou 3, ou nenhum, tá? E se eu permitir, eu coloco, né, exigir anexos opcionais, ou eu exijo 1, ou eu exijo 2, né? Tem como controlar isso, pessoal. Aqui tem uma opção de modelo de resposta, né? Às vezes no curso você vai ter aí o auxílio de alguém para ajudar a corrigir essa questão, então você pode colocar
algum indicativo aqui de modelo ou informações para quem for fazer a avaliação. Salvo mudanças, então a questão vai aparecer assim para o aluno. Lembrando que aqui não é uma questão com correção automática, né? É uma questão com correção manual. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero ter colaborado, né? E até a próxima.